Graça e paz, meus amados. Vamos falar aí de Débora, a mulher de Lapidode. Nome diferente, estranho, né? E eu peço ao Espírito Santo de Deus que me use da maneira que Ele melhor lhe aprouver, me capacite a falar, né? Ele me deu mais essa missão depois de fazer a jornada de andando no poder, andando no Espírito, agora falar das mulheres. E hoje é o dia de Débora, né? Então vamos ver a mãe de Israel, né? Nós não sabemos se ela foi considerada mãe de Israel devido a ser uma mãe espiritual para Israel, no momento em que os juízes, né, daquela época estavam ineptos, estavam fracassados, não faziam nada. E ela, né, com toda a sabedoria que Deus deu, chamado de Deus, ela veio a julgar, a estar ali, a dar conselhos às pessoas, a ser uma profetisa, a estar sensível a ouvir a voz de Deus, a mulher de Lapidode. Então vamos ler um pedacinho aqui pelo menos, né, de Juízes 4, onde diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. E esses carros de guerra, né? É uma coisa que eu estudei, que eu ouvi muito aqui. Eles não eram carros de guerras comuns, eles eram carros de guerras que nas rodas tinham coisas cortantes que machucavam as pessoas e tudo mais. E Deus mandou que Débora fosse, né, levasse o povo, né, falasse com Baraque, né, para ir à guerra contra Jabim. E Sísera era o comandante, imagina. Então mandou que reunisse aí 10.000 homens, mas só que na verdade eles não conseguiram reunir esses 10.000 homens. Eles conseguiram reunir apenas 2 clãs dentro das tribos de Israel, né? Das 10 tribos, ali dentro daquelas 10 tribos, só 2 clãs que conseguiram reunir. E Baraque falou que ele só iria se Débora fosse com ele. Algumas pessoas falam que ele teve medo, mas por outro lado, não. Ele se sentia seguro por saber que Débora era realmente uma profetisa de Deus. Ele se sentia amparado, orientado, ele se sentia, vamos dizer, seguro. Ele confiava vamos dizer, na direção que Débora dava. E aí eles foram, né? E Débora, quando ela aconselhava, ela aconselhava debaixo de uma palmeira, a palmeira de Débora. Só que essa palmeira aí de Débora não é da Débora que a gente está falando. Débora era uma ama, né? De Rebeca. Rebeca ou Raquel? Rebeca. E ela foi enterrada ali. E era ali que ela atendia as pessoas, aconselhava, né? E o interessante também a gente notar que Lapidode, ele permitiu que a esposa, imagina, num tempo como aquele, que, né, o machismo, né, a cultura paternalista, né, reinava. Foi um cenário muito diferente, né? Muito atípico para aquilo tudo. E ela foi com Baraque e falou para ele: olha, você vai, mas a honra dessa guerra não vai ser sua, não. Você não vai sair como o ganhador, não, tá? Mas também não seria ela que ganharia, né? Essa honra. Por um lado, sim, por ter ido, por ter sido reconhecida como profetisa. Mas Deus usou outra mulher que nem era do povo de Deus para poder, nessa trajetória aí, derrotar o inimigo. E a gente pode pensar, né, em Débora, né, como diz aqui, ó. Ao que parece, Débora, né, que vem do hebraico abelha,
era uma dona de casa quando foi escolhida para servir à sua nação. Não sendo de linhagem aristocrática, ela é identificada simplesmente como a mulher de Lapidote. Contudo, Débora foi a única mulher das escrituras elevadas a um alto cargo político por seu próprio povo. Apesar de suas responsabilidades domésticas provavelmente terem sido colocadas em segundo plano durante seu serviço ao país, ela descreveu a si mesma como sendo mãe de Israel. Está lá em Juízes 5:7. Antes de tornar-se juíza, né? Numa nação sedenta de espiritualidade, caracterizada pela rejeição de Deus por 20 anos, né? E por uma determinação entre o povo de cada um agir do seu próprio jeito. Tá lá em Juízes 17, vocês podem ver lá, 17:6, 21, 25. Débora foi, antes de tudo, uma conselheira, ao demonstrar sua liderança à sombra de uma palmeira próxima à sua casa, discutindo e sugerindo soluções para pessoas com problemas. Faz lembrar aqui o rei Salomão, né? Que também tinha aquela fila. O sistema judicial civil era inepto. O exército era fraco demais para defender as fronteiras do país. O sacerdócio daquilo que havia sido uma teocracia era impotente e ineficaz. Já não era possível ter uma vida normal, e assim Débora tornou-se a juíza e, por fim, uma libertadora do seu povo num tempo de guerra. E Jabim perseguia, né, os israelitas, o rei de Canaã, né, que Josué tomou posse de Canaã, mas devido à desobediência do povo, eles voltaram à escravidão. E trazendo para os nossos dias, todas as vezes que nós desobedecemos, que nós saímos da vontade de Deus, nós também entramos numa escravidão. Pode ser uma escravidão emocional, onde não controlamos as nossas emoções, onde o espírito de autodomínio não é atuante em nós, nos tornamos escravos de pensamentos negativos, de Satanás jogar nas nossas mentes, nos tornamos escravos do nosso passado, nos tornamos escravos do futuro com ansiedades. Todas as vezes que saímos de debaixo da cobertura de Deus, em que estamos andando em desarmonia com a vontade dele, quando deixamos de orar, de buscar a palavra, de darmos o melhor de nós, de termos um relacionamento com Deus, ficamos soltas, perdidas. E aí, isso caracteriza uma escravidão. Porque quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós temos paz, nós somos livres, estamos libertas de qualquer peso espiritual. Passamos por luta, sim, mas não ficamos ali paradas, né, naquela luta. E, lembrando de falar parada ali naquela luta, como que Deus procedeu esse milagre, ele fez esse milagre. Esse exército foi, né, e o que aconteceu? O Senhor mandou a chuva, e os carros de guerra ficaram agarrados no lamaçal, sem movimento. E aí, aquele pequeno exército do Senhor pôde vencer. E Cícera fugiu. Ele fugiu e foi parar lá na tenda de Jael. Quem era Jael? Jael era a esposa de... esqueci o nome dele, meu Deus. O esposo dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. Éber, meus irmãos, está aqui no verso 11. Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Orabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto ao Quedes, né? E então eles nem eram, né, lá do povo de Deus. Mas ali ela foi, Jael, né? Ele chegou lá, o Císera, né? Fugido, e ela, não, entra, pode entrar e tal. E em vez da água, ele deu leite, falou, ele, né, durma, descanse. Cobriu ele direitinho. E nisso que ele dormiu, ela pegou uma estaca e um martelo, né? Naquele tempo não chamava martelo, né? E foi na fronte dele, pá, enterrou. E ali ele morreu. Porque, né? Apesar de Israel,
lá ter vencido a batalha, eles ainda seriam perseguidos, porque Císara era muito malvado. E Císara era, no canto de Débora, a gente vê, né, um pedaço aqui, vou ler para vocês, em que ele, Machado desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até as nuvens. Deixa eu dar um pausezinho para eu achar o pedaço. O cântico de Débora está em Juízes 5, e o versículo 28 diz assim: a mãe de Císara olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não acharia e repartiria os despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Porque ele abusava das moças. As moças israelitas e nas guerras, ele pegava as moças, né? E abusava sexualmente. Então a própria mãe, olha, né? E Débora falando, né? É o cântico de Débora, falando que a mãe dele olhava pela grade, né? E exclamava que ele deveria estar pegando. O que são os despojos de guerra? É aquilo que eles ficavam do inimigo, né? E ficavam com as mulheres e maltratavam, abusavam sexualmente. Então, assim o último versículo: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. Deus é fiel ao seu povo, né? Deus fez o seu povo vencedor a partir do momento que o povo clamou. Mas foi uma mulher, Débora, né? Por isso que a gente fala, né? Mulheres de joelhos, filhos de pé. Sempre que tem nas igrejas esse trabalho, nas Déboras, as que oram pelos filhos. É uma referência com Débora aí, que foi uma mulher muito corajosa, uma mulher muito sensível, uma mulher comum, não era da aristocracia, né? Era uma mulher simples, como sempre Deus escolhendo os improváveis. E Císara, né, o comandante lá do rei Jabim, poderoso, foi assassinado por outra mulher, né, Jael. Jael é que matou, as honras, né, pela morte dele foram dadas a Jael. Ela foi usada por Deus, né? Ali ela já deveria estar acompanhando, né? Ela já sabia do que acontecia. E Císara confiava neles, né? Havia uma aliança entre o rei Jabim e o marido de Jael. Mas, olha só, eles honraram mais o povo de Deus, eles eram sensíveis ali ao nosso Deus. E isso tudo concorreu para a vitória do povo de Deus. É uma história bem atípica para aquela época, né? Mas uma história tremenda que nós podemos refletir, que nós podemos pensar, e que aonde nós estamos como mulheres, né? Nós podemos ser Déboras, corajosas, sensíveis, do lar. Aonde nós estamos, nós seremos Déboras, né? A abelha é o que? Conhecida pelo seu trabalho. Um trabalho tão lindo, produz uma coisa um alimento tão precioso. Então é muito interessante nós podermos refletir sobre Débora, uma das mulheres marcantes ali da Bíblia, com certeza, né? Junto a Maria, Esther, a tantas outras. Mas que sempre se fala em Débora, né? Não se esquece Débora. E era uma mulher que honrava o marido, e o marido confiava nela. Imagina isso entrar na cabeça da gente. Naquela época, né? Patriarcalismo, ele permitir que ela fosse com outro homem para a guerra. É muito forte, né? É um mover de Deus tremendo. Amados, espero que vocês tenham gostado, né? Dessa reflexão sobre Débora, e que isso nos traga um renovo de fé para nossa feminilidade, né? Para o nosso valor enquanto mulher. Uma mulher enfrentando uma guerra, nossa, de um povo que estava ali cativo por 20 anos por desobediência. Sabe? E isso aí, né? Como hoje eu estava estudando, estou estudando 2 dias já para falar de Débora. E tem algo que eu quero falar com vocês também. É uma reflexão de Timothy Keller,
que eu achei muito interessante, ele falando do ministério feminino. O ministério feminino é uma dessas controvérsias sem fim, não é verdade? Pode mulher ser pastora? Não pode. E ele diz o seguinte: é improvável que a igreja chegue a um consenso sobre isso. É um assunto importante, mas não deve ser causa de julgamentos cáusticos, como às vezes a gente... Uma vez eu vi um pastor pregando, ele foi tão duro, que eu falei assim, eu não vou ser mais pastora. Eu saí dele chorando. Olha, imediatamente o Espírito Santo me falou, eu te chamei. Então, nosso desejo é que as pessoas, do ponto de vista sobre esse tema, vivam em harmonia. Tal atitude tornaria nossas igrejas muito incomuns se fôssemos capazes de dizer, discordo de você, mas concordo com você no que é realmente importante. Somos irmãos e serviremos e cultuaremos juntos. Mostraremos ao mundo o retrato tão necessário da unidade, do amor de Cristo. É questão secundária. Precisamos trabalhar primeiro pela unidade da igreja. Né? É questão secundária. A questão da mulher, mesmo porque Paulo fala, Deus chama quem Ele quer. Né? Ele chama quem Ele quer. No caso de Débora, faltou homem. A posição de homem, a postura, e ela que foi. Deus me chamou porque talvez tenha faltado um homem. E aí? O que eu tenho que entender é que eu sou mulher, eu não vou perder as minhas características dentro da minha casa, meu marido não vai perder autoridade, mas eu tenho um chamado. E mais do que nunca eu tenho que ter sabedoria para conduzir esse chamado. Não perder as minhas características, aquilo que Deus me deu. Deu às mulheres. Mas não é uma questão para, né, para ter essa dureza, né, de alguns homens. Mas ainda tem. Mas o assunto mais importante aqui é nós sabermos que nós temos o nosso valor. Somos Déboras. E já lá no Antigo Testamento, ela, né, Deus já mostrou, num tempo tão patriarcalista, esse valor, essa postura da mulher. E veio trazendo depois, né? Passa por Maria e vem o Jesus, e Jesus aí ressignificando tudo isso. Isso é maravilhoso para nós. Que Deus nos abençoe. Papai querido, santo, só o Senhor é Deus. E só o Senhor, o Pai, na sua sabedoria, nos ensina os papéis, ó Deus, nos ensina que somos irmãos e que o amor cobre, né, todas essas diferenças, cobre todos esses preconceitos, essas dificuldades, ó Pai. E enquanto mulheres, que nós saibamos realmente, né, através da Tua palavra, o nosso lugar, a nossa postura, Deus, nos ilumine, nos ajude cada vez mais, em nome de Jesus. Amados, né? Porque eu não estou pregando só para mulheres, eu estou pregando para homens também. Eu já falei de Esther, agora eu falei de Débora, né? E virão por aí outras mulheres, que eu vou falar nelas também. É uma série falando sobre essas mulheres. Talvez a próxima seja Abigail, né? Aquela que acabou se casando com o rei Davi. Vou dar um spoiler aí da próxima pregação. Eu agradeço a vocês por terem acessado o vídeo, pelo carinho, pelas visualizações, por se manterem no vídeo até agora. Deixei gravada a série Andando no Poder, Andando no Espírito. Eu quero o batismo do Espírito Santo. São 3 playlists com 56 vídeos, né, que está aí. Você vai lá na playlist. Nós temos a nossa comunidade também. De vez em quando eu posto alguma coisa lá. Muito obrigada. Vocês nos ajudam, me ajudam para que o algoritmo, né, enxergue a gente dentro da plataforma. Porque a igreja hoje em dia também funciona assim. E nesse momento é assim que eu estou trabalhando como igreja, até que Deus me dê uma segunda ordem. Amém? Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. E que o Espírito Santo, né, traga essa palavra viva, reveladora, para nos fazer sentirmos valorosas, entender que temos um papel a ser cumprido, temos uma missão que Deus dá a cada uma.
esteja você onde estiver, você tem a sua missão. Amém? Até o próximo vídeo.